Meus irmãos e amigos, eu vos saúdo na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Em momentos com a palavra de Deus, quero citar uma referência bíblica em João capítulo 6, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Quando Jesus Cristo falou essas coisas, quando nós estamos muitas das vezes tão preocupados com o pão cotidiano, com a vida material, mas Deus aqui nos dá uma alerta muito extrema, porque o trabalho é a fonte do bem-estar de uma sociedade. Todo o progresso só é possível alcançar graças ao trabalho, graças a Deus e ao trabalho, onde o homem goza dos bens do trabalho. Mas aqui ele diz: minha preocupação, porque me procurais, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Vai ser a extensão do versículo 22 até o 26. Na missão ministerial de Jesus, ele trabalhou incansavelmente, algo que Jesus exorta as pessoas a fazerem, pois na contramão estava nas preocupações com as coisas transitórias, com as coisas materiais, dizendo: fazei a minha vontade. Jesus menciona a obra do meu Pai como prioridade, e dizendo a minha comida é essa, é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus Cristo, ele é um conquistador. Lá em Lucas capítulo 9, 51, declara que, aproximando-se o tempo em que ele estava próximo a ser levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Muitas das vezes eu fico ofendido quando vejo filmes a respeito da vida de Cristo, quando mostram como se estivesse perdendo o controle, quase como se tudo estivesse indo maravilhosamente bem, mas de repente Jesus Cristo é traído e agora o coitadinho vai para a cruz. Mas esse sempre foi o plano de Deus. Jesus Cristo, ele falou a respeito disso frequentemente. Ele iria dizer aos discípulos assim, na prática, algo como pessoal: ouçam o que eu estou dizendo a vocês. Eu serei traído, serei crucificado e ressuscitarei ao terceiro dia. De alguma maneira, ele simplesmente não entendeu isso. Jesus não foi a Jerusalém como uma vítima indefesa. Foi como um conquistador, vitorioso, com a total controle de todas as coisas e das circunstâncias. E aqui está a mais incrível: ele sabia o que estava por vir. Penso que todos nós, algum dia, se soubesse o que poderia acontecer, você diria: não teria feito aquilo, não teria feito isto. Mas Jesus Cristo sempre teve domínio da situação. Mas o homem, muitas das vezes em que eu fiquei feliz por não saber o que estava acontecendo, o que iria acontecer comigo. Muitas das vezes a ignorância, ela é uma bênção. Jesus sabia que tudo isso ia acontecer. Lá no jardim de Getsêmani, a Bíblia diz que ele usava simplesmente enormes gotas, ele suava ali gotas de sangue, e ele dizia: Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Lucas capítulo 22, versículo 42. A Bíblia diz: Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Lucas 9, 51. Ele não iria deixar que nada acontecesse que impedisse do seu curso, porque ele sabia que não havia outra maneira que ele poderia nos salvar, que poderia perdoar nossos pecados. Ele sabia que não havia nenhuma outra maneira de termos um relacionamento com ele. Então ele veio à cruz, por você e por mim.
Que Deus nos abençoe.